Olá e bem-vindos de volta. Esta é a nossa quinta aula, né? Continuando essa nossa jornada pela monumental história da música de Otto Maria Carpels. Isso aí. Na nossa conversa passada, a gente mergulhou naquela primeira fase dos romantismos, tentamos definir movimento, falamos do fantástico de Hoffmann e Paganini. Vimos também aquele classicismo que ainda resistia em Schubert e Mendelssohn e as novas óperas que estavam surgindo. Exato, na Itália e na França. Foi um período de muita novidade, mas que ainda tinha, assim, uma certa unidade. Pois é, hoje o cenário muda e muda drasticamente. A gente entra na segunda metade do século XIX e a palavra-chave agora é fragmentação. Fragmentação. É. Aquela grande onda romântica começa a se quebrar em várias marés diferentes, sabe? É uma ótima imagem. E o nosso roteiro de hoje acompanha exatamente essa quebra. A gente vai ver como o romantismo se estilhaça em escolas nacionais, cada uma buscando sua própria voz, e ao mesmo tempo vamos seguir a trajetória de um compositor que leva essa linguagem até o limite. O ponto de ruptura. O ponto de ruptura total. O percurso é intenso, a gente começa com a missão de criar uma ópera alemã, com Weber, passa pelo nacionalismo sofisticado de Chopin em Paris, vê a ascensão da grande ópera como um produto quase industrial e termina no clímax e na crise, tudo na figura de Richard Wagner. E é sempre bom lembrar a lente que o Carpeus nos dá para enxergar isso, né? A tal da Geistesgeschichte, a ideia de que a música reflete o espírito do tempo. Certo. Para ele, o romantismo não é só um estilo, é um processo, quase uma entropia. O excesso de subjetividade, essa busca infinita pela expressão do eu, começa a corroer por dentro toda a arquitetura clássica que vinha desde Bach. E a conversa de hoje vai seguir essa corrosão. Até o ponto exato da fratura. Perfeito. Então vamos começar? Nosso ponto de partida é a Alemanha, do início do século XIX, que viveu um paradoxo cultural bem curioso. Curioso e, para eles na época, um tanto humilhante. Exato. A Alemanha era, sem dúvida, a superpotência da música instrumental. Todo mundo pensa em Haydn, Mozart, Beethoven. Sim, não tinha para ninguém. Mas na ópera... Aí a história era outra. Os palcos eram basicamente um território dominado pela Itália, era tudo em italiano, no estilo italiano. E como um país com tanto orgulho musical aceitava isso? Quem foi a primeira pessoa a realmente quebrar essa barreira? Essa pessoa foi Carl Maria von Weber. Ele é a cara dessa reação. Impulsionada por todo aquele fervor nacionalista que veio com as guerras contra Napoleão, ele assume para si a missão de ser um libertador cultural. Um libertador. Ele queria criar uma ópera que soasse, pensasse e sentisse em alemão. E ele consegue. Com uma obra que é um verdadeiro marco zero, Der Freischütz, o Franco Atirador, de 1821. A estreia foi um evento, sabe? O nascimento de uma identidade. E o que tinha nessa ópera de tão revolucionário, de tão alemão? Tudo. Primeiro, o tema. Adeus aos mitos gregos e heróis romanos do classicismo. Certo. Colar para a floresta alemã, com suas lendas, seu folclore, suas superstições. É uma ruptura total com o cosmopolitismo. E a natureza que é diferente. Muito diferente. A natureza na Sinfonia Pastoral do Beethoven é um refúgio, é paz. Em Weber, a floresta é um lugar sombrio, demoníaco, onde se fazem pactos com o diabo. É a natureza do inconsciente germânico. E na parte técnica, na música em si, onde está a inovação? A grande sacada dele foi a abertura programática. Antes, a abertura era muitas vezes só uma musiquinha para a plateia se acalmar, sem muita conexão com o drama. Sim, era quase um aquecimento. Exato. Weber transforma a abertura numa espécie de trailer da ópera. Ele apresenta os temas musicais principais, o tema do herói, o do vilão, o da floresta. Ele te conta a história em resumo antes mesmo de a cortina subir. Ele prepara o clima psicológico. Perfeitamente. Mas ele não parou aí, né? Carpeus diz que ele tentou ir ainda mais longe. Sim, na ópera seguinte, Euryanthe. Ali ele tentou algo que o público da época simplesmente não entendeu.
Ele quis abolir a estrutura de números. Acabar com aquela divisão diária, dueto, coro. Exato. Aquela coisa de terminar um número, o público aplaudir e começar o outro. Ele buscou um fluxo musical contínuo. Foi um fracasso de bilheteria, mas a ideia era profética. Ele plantou a semente. A semente do que Wagner, décadas depois, chamaria de melodia infinita. Então, Weber cria essa identidade alemã fortíssima na ópera, e é de se imaginar que isso tenha provocado uma reação em outros lugares, né? Com certeza. O nacionalismo musical surge como uma reação. Povos da periferia da Europa, como poloneses e russos, começam a usar o próprio folclore como uma arma de resistência cultural. E quem se destaca nesse primeiro momento? Tem um compositor que consegue não só resistir, mas vencer no campo do inimigo, por assim dizer. Ele levou os ritmos da Polônia para os salões mais sofisticados de Paris, Frédéric Chopin. Mas Karpiuk faz questão de dizer que ele não era um simples folclorista. Não mesmo. Essa imagem de que ele só transcrevia canções populares é um mito, e um mito que diminui a genialidade dele. Então o que era a arte de Chopin? É uma síntese incrivelmente complexa. A base rítmica, sim, vem da Polônia, das poloneses, das mazurcas, mas essa base é filtrada por pelo menos 3 outras influências gigantescas. Que seriam? A elegância dos salões parisienses, o rigor matemático do contraponto de Bach, que ele estudava obsessivamente, e talvez o mais importante, o lirismo do bel canto da ópera italiana. Espera aí, Bellini, um compositor de ópera italiano, é a chave para entender um pianista polonês em Paris. Eu teria apostado em Beethoven. Por isso que a ideia do Carpiopelni é tuilhante. A gente pensa no piano como percussão. Chopin tratava como a voz humana. Aquelas melodias longas, cheias de ornamentos, quase suspirando. Não vem da sinfonia alemã. Vem direto do canto lírico de Bellini. Ele faz o piano cantar uma ópera sem palavras. Isso muda tudo na técnica do instrumento. O ornamento deixa de ser enfeite e vira a própria substância da emoção. É uma coloratura para o teclado. Saindo desses salões íntimos de Chopin, a gente muda completamente de cenário. Vamos para a mesma Paris, mas a Paris da nova burguesia, do poder financeiro. Que tipo de arte essa elite queria consumir? Ela queria uma arte que refletisse seu próprio poder, grandiosa, espetacular e, se possível, um pouco barulhenta. Faz sentido. E o produto cultural perfeito para isso foi a grande ópera. O foco não era a profundidade musical, era a ostentação. Multidões no palco, cenários gigantes, balés. Era o blockbuster do século XIX. E o arquiteto disso foi Giacomo Meyerbeer. E como toda cultura oficial, ela deve ter gerado uma paródia. Com certeza. Se a grande ópera era o retrato oficial da sociedade, a opereta de Jacques Offenbach era sua caricatura cínica. Hilária, imagino. Offenbach era o cronista musical de uma sociedade que, segundo Carpe, dançava à beira do abismo. Suas obras, tipo Orfeu no Inferno, pegavam os mitos clássicos e a seriedade da ópera de Meyerbeer e transformavam tudo num absurdo divino. Revelando a loucura por trás da fachada. Exatamente. A corrupção, a hipocrisia. Mas o interessante é que, no fim da vida, ele busca uma espécie de redenção com os Contos de Hoffmann. A única obra séria dele. Carpe acha que funcionou? Sim, e de forma comovente. Depois da queda do Império, o mundo de Offenbach acabou. E ele dedica seus últimos anos a essa ópera. Nela, o cinismo some e dá lugar a um romantismo nostálgico, quase uma volta à pureza perdida. É a obra que o salva do rótulo de mero entretenimento. Essa ideia de música como bandeira nacional parece ter se espalhado, né? Carpiot fala de uma segunda onda de nacionalismo. Sim, e uma onda ainda mais forte. Agora era explicitamente um movimento de resistência cultural contra a hegemonia alemã. E a figura central, e talvez a mais complexa, é Franz Liszt. Um húngaro de nascimento, mas um cidadão do mundo. E sobre ele, Carpiot aponta o que ele chama de um erro etnográfico. O que é isso? Então, Liszt ficou famoso por suas rapsódias húngaras, que todo mundo achava que era pura música folclórica da Hungria. E não era. Não exatamente. Carpeaux mostra que Liszt não usou a música dos camponeses magiares. Ele se baseou na música dos ciganos que tocavam nos cafés de Budapeste,
que era uma versão mais urbana, virtuosística. Um erro do ponto de vista da pesquisa, mas que funcionou artisticamente. Um erro genial. Ele criou a imagem sonora da Hungria para o mundo, mas a contribuição técnica dele, essa sim foi gigantesca. A tal da transformação temática. Explica isso melhor. Pensa no desenvolvimento de um tema em Beethoven. Ele pega o motivo e o desmonta. Liszt faz o oposto. Ele mantém a melodia principal intacta, mas transforma completamente seu caráter. Como assim? O mesmo tema pode aparecer primeiro heróico, depois lírico e apaixonado, e mais tarde demoníaco e sinistro. É como um ator interpretando vários papéis. Essa técnica foi fundamental para criar o poema sinfônico. Ok, então, Liszt é uma influência gigante. Quem seguiu o caminho dele e quem foi por outra direção. Essa divisão fica muito clara nos compositores tchecos. De um lado você tem Smetana, um seguidor de Liszt, que usa a música para descrever paisagens, contar histórias. E do outro? Do outro, Dvořák, que olhava mais para Brahms e para a música absoluta, das sinfonias e quartetos. E, aliás, Karpenes desmistifica a obra mais famosa dele, a Sinfonia do Novo Mundo. Que não tem quase nada de folclore americano. Quase nada. É a mais pura nostalgia de um tcheco com saudade de casa. E os russos? O famoso grupo dos 5 que pareciam tão radicais. Eram radicais porque eram, em grande parte, amadores. A ignorância deles das regras ocidentais foi sua maior força. Deu liberdade. Mas mesmo dentro do grupo, as buscas eram totalmente diferentes. Como assim? Você tem, de um lado, Mussorgsky. A busca dele é pela verdade. A música dele em Boris Godunov não é para ser bonita, é para ser real, áspera. Um documentário sonoro. Quase isso. E do outro lado, Rimsky-Korsakov, o oposto. A busca dele é pela beleza. É a Rússia dos contos de fadas, das 1001 noites, com uma orquestração colorida, brilhante, pura fantasia. E Tchaikovsky, onde ele se encaixa? Em nenhum dos dois campos. Tchaikovsky está em seu próprio mundo. Ele usa a grande forma da sinfonia alemã que os nacionalistas desprezavam como um diário pessoal, para expor sua própria alma. Suas angústias, seus desesperos. É uma das músicas mais confissionais que existem. E para fechar essa onda, ainda temos os escandinavos. Rapidamente, Grieg, na Noruega, representa o sucesso da moderação. Ele coloca o folclore dele em formas clássicas alemãs, o que agradou a todos. E Sibelius, na Finlândia, é visto por Karpe como uma figura quase anacrônica. Um gigante isolado. Exato. Em pleno século XX, ele continuava compondo sinfonias épicas, como se a grande crise da música não tivesse acontecido. E essa crise tem um nome. É o nosso ponto de ruptura. Nós falamos de todos esses movimentos, mas há um compositor que é um universo em si mesmo. Richard Wagner. Wagner é o clímax e, ao mesmo tempo, a implosão de todo o movimento romântico. Ele é o ponto final. Carpius o descreve como uma figura fora de seu tempo. No auge da era da ciência, ele arrasta a Europa de volta para os mitos medievais. Um egoísta monstruoso, mas com uma ambição artística sem limites. E essa ambição o levou a promover a maior revolução na música desde o período barroco. Wagner não queria mais escrever óperas. Ele decreta o fim da ópera e cria o drama musical. Fim das áreas separadas. Fim das áreas. No lugar, a melodia infinita, um fluxo contínuo. E o mais importante, a orquestra deixa de ser um mero acompanhamento. Ela se torna a principal narradora. E como a orquestra narra a história? Através dos leitmotivs, os motivos condutores. Pense neles como temas musicais para tudo que é importante. Uma pessoa, um objeto como a espada mágica, ou uma ideia como o amor ou a maldição. É como se fosse a trilha sonora de cada elemento. Exato. É como se a música nos contasse os segredos e os pensamentos que os personagens no palco nem sabem que têm. Carpon já aponta uma obra específica e uma data como um momento em que tudo mudou para sempre. O marco zero da música moderna. Tristão e Isolda, 1859. Este é o ponto sem retorno. É aqui que Wagner leva o cromatismo a um extremo nunca antes imaginado. Ele cria uma obra baseada numa tensão harmônica perpétua. Uma música que anseia por uma resolução. Que nunca chega. E qual é a sensação para quem está ouvindo?
A sensação é de um desejo que não se resolve. Pensa na música que a gente conhece. Ela cria tensão e depois relaxa, ela volta para casa. O famoso acorde de Tristão é pura tensão que se move para outro acorde de mais tensão e depois para outro. É uma frase que nunca termina. Uma pergunta que nunca é respondida. Com isso, ele quebrou a regra principal do jogo, a espinha dorsal do sistema tonal. Essa lógica de tensão e repouso que sustentou a música por 300 anos foi fatalmente ferida ali. O que o próprio Wagner fez depois de abrir essa porta. A leitura de Karpelsch é que ele se assustou com o próprio abismo que criou. Sua obra seguinte, Os Mestres Cantores de Nuremberg, é um recuo estratégico. Uma comédia brilhante que volta para a polifonia de Bach. Quase como se ele dissesse: vejam, eu ainda sei fazer do jeito antigo. E melhor do que ninguém. E Parsifal, sua última obra, já não é um drama. É um ritual sagrado, quase uma missa para o culto de sua própria arte. E aqui é impossível, como Karpel aponta, separar a arte da ideologia. Impossível. O Festival de Bayreuth, que ele criou, não era só um teatro, era um templo para um culto com fortes traços de nacionalismo germânico e antissemitismo. Wagner ofereceu uma mitologia de fachada para a burguesia industrial e para o novo Império Alemão. Recapitulando a nossa jornada de hoje, então. Partimos à busca por identidades nacionais com Weber e Chopin, vimos a arte se tornar um produto industrial em Paris. Acompanhamos a fragmentação se intensificar com russos, tchecos, escandinavos, Até chegarmos ao clímax e à implosão. Wagner, em sua busca pela expressão total, levou a linguagem romântica a um ponto de autodestruição. as próprias ferramentas que usava. A tonalidade, que foi a base de tudo, não sairia viva dessa. O que nos deixa com uma pergunta para pensar até o nosso próximo encontro. Exatamente. Se a crise de Tristão e Isolda não foi um acidente, mas a consequência lógica e inevitável de todo o romantismo desde Beethoven, o que isso nos revela sobre o próprio desejo romântico? Será que essa busca pela expressão total do eu, Pela emoção sem limites, já não continha desde o início a semente de sua própria destruição? Talvez fosse necessário um colapso completo para que a música pudesse finalmente renascer no século XX. e é exatamente nesse ponto, nas consequências dessa ruptura, que vamos começar nossa próxima aula, ao explorar a crise da música europeia e o nascimento da música moderna.